Olá, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito profundamente o convite que o reverendo Guilherme me fez para que, nessa ocasião, eu pudesse estar ministrando a palavra do Senhor a respeito de missões para a glória de Deus no Antigo Testamento. É uma satisfação muito grande para mim participar, mesmo que virtualmente, desse congresso. A nossa oração ao nosso Deus é que Deus possa agir em nossas vidas para a edificação, para fortalecimento e encorajamento nosso na sua obra dentro do seu reino. A palavra de Deus que eu desejo nessa ocasião meditar com os irmãos está registrada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 13. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos para esse texto da palavra de Deus, a fim de que nós pudéssemos juntos ler. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Amém e amém. Meus irmãos, vamos pedir ao nosso Deus que possa, nesse momento, nos abençoar com a palavra dele que será exposta. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, em que podemos, ó Deus, ler a tua palavra, mas também, Senhor, poder aprender dela e ser edificado por ela através da exposição dela.
Rogamos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, através da instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que certamente age em nossas vidas, principalmente no momento em que a Tua palavra está sendo exposta. Faz com que nós possamos compreender, amar e praticar essa palavra que ouviremos. É assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nem todas as pessoas entendem o papel missionário da igreja no Antigo Testamento. Nem sempre esse papel missionário da igreja no Antigo Testamento está claro para a maioria dos crentes. Mas, sem dúvida alguma, esse papel missionário da igreja no Antigo Testamento, ele existe. Se você ler a Bíblia, você perceberá que Deus ele prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele e também de sua descendência. E já no Antigo Testamento, nós percebemos que os descendentes de Abraão, eles foram uma bênção, uma fonte de bênçãos para o mundo de sua época. A Bíblia nos mostra, por exemplo, que muitas pessoas e até nações inteiras, elas foram abençoadas por intermédio dos descendentes de Abraão. Se você ler, por exemplo, Gênesis 1, capítulo 20, você perceberá que Abimeleque, ele foi curado por causa de uma oração que Abraão fez. Se você vai para o capítulo seguinte, Gênesis 21, o mesmo Abimeleque, ele reconheceu que a bênção do Senhor estava sobre Abraão, que fez aliança com ele. E ele recebeu, portanto, bois e ovelhas. Posteriormente, lá em Gênesis, no capítulo 26, Abimeleque, ele também reconhece que a bênção do Senhor estava sobre Isaque, filho de Abraão, e faz aliança com Isaque. Mais adiante, lá em Gênesis, no capítulo 30, Labão ele reconheceu que estava sendo abençoado justamente por causa de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. Já em Gênesis, no capítulo de número 39, Deus abençoou toda a casa de Potifar e todo o campo de Potifar, justamente enquanto José era seu mordomo. Quando José ele foi promovido a vice-governador do Egito, os egípcios todos, lá em Gênesis 47, reconheceram que eles foram livrados da morte, justamente por conta da administração de José sobre eles. Vocês perceberam? Os descendentes de Abraão, eles eram uma fonte de bênçãos para as pessoas e para as nações no Antigo Testamento. A Bíblia nos fala, lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 6, que isso só acontecia, ou seja, de Israel ser uma bênção para as nações, pelo fato de Deus ter designado Israel para ser uma nação sacerdotal. Está lá em Gênesis, em Êxodo, no capítulo 19, versículo 6. E assim como os sacerdotes, eles mediavam a relação entre os israelitas e Deus no Antigo Testamento, os israelitas, como sacerdotes, como nação sacerdotal, eles deveriam mediar a relação das nações com Deus. E seria por meio de Israel, portanto, que Deus abençoaria as nações. A nação de Israel, irmãos, portanto, era uma espécie de mediadora entre as nações e as bênçãos de Deus. Deus ele escolheu, de acordo com Isaías, no capítulo 42, versículo 6, Deus escolheu Israel como uma espécie de farol de luz para mostrar ao mundo o caminho de volta a Deus. E a questão é, como é, portanto, que o povo, como é que as pessoas do mundo, elas voltariam para Deus? Como é que o povo de Israel deveria ser essa luz para as nações? Eu gostaria de convidar vocês
para que abrissem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 4, versículo de número 5 e até o versículo de número 7. Lá vem dizendo especificamente como é que o povo de Israel poderia ser luz para as nações. Deuteronômio 4, versículo 5 ao versículo 7 diz assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Irmãos, que texto impressionante esse. De acordo com esse texto, as nações que andavam errantes pelos seus próprios caminhos desde Babel, elas aprenderiam a respeito de Deus, elas aprenderiam a respeito da infinita sabedoria de Deus, à medida em que elas testemunhavam Israel guardando a lei. Os judeus, eles viveriam de um modo diferente das outras nações. E o alvo desse modo de viver diferente das outras nações era um alvo missional. Por exemplo, aquelas leis dietéticas que havia no Antigo Testamento. O fato de os israelitas não poderem comer determinados tipos de alimentos. A lei a respeito do sábado. A lei a respeito da terra. Havia um determinado momento em que as terras eram devolvidas aos seus donos originais e tantas outras regras a respeito de posse. A lei, por exemplo, sobre a circuncisão. A lei, por exemplo, sobre a proibição à idolatria, ao adultério. Todas essas leis, meus irmãos, elas destacavam a diferença entre Israel e os seus vizinhos. E qual era o propósito de todas essas leis? O propósito de todas essas leis, quando Israel cumpria elas, era um propósito de evangelização, era um propósito missional. Então, irmãos, assim, para Israel, evangelismo significa guardar a lei de Deus. E é por essa razão que Israel nunca recebeu uma ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho. É verdade que Jonas, pontualmente, ele recebeu a ordem para ir pregar em Nínive. Mas esse chamado de ir pregar em Nínive foi algo muito particular a Jonas e também que carregava outros propósitos além da evangelização propriamente dita. O fato é que os israelitas, no Antigo Testamento, eles nunca receberam a incumbência de serem missionários, no sentido que o Novo Testamento ele nos apresenta, de pregar o evangelho a outros povos, de falar de Cristo para outras nações. Não, no Antigo Testamento você não encontra isso. Em vez disso, no Antigo Testamento, você encontra a ordem de Deus para os israelitas permanecerem em Israel e dar testemunho através da observância da palavra dele para outras nações. Israel deveria permanecer ali, guardar a lei e testemunhar a respeito dessa observância para outros povos. Então, em vez de se espalhar pelo mundo como missionários, eles deveriam permanecer ali, na terra que Deus havia lhes dado, e atrair o mundo para eles. Essa era a forma de evangelismo do Antigo Testamento. E o texto que nós lemos inicialmente, irmãos, o texto de 1 Reis, no capítulo de número 10, versículo 1 ao versículo 13, é um exemplo desse tipo de evangelismo do Antigo Testamento. Nesse texto nós encontramos uma rainha, a rainha de Sabá, ela se deslocando dos limites dos seus domínios para ir até Israel.
eu gostaria de convidar você para voltar os seus olhos para o versículo de número 1, lá em 1 Reis, no capítulo de número 10, para que nós possamos iniciar a exposição da palavra de Deus. Diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Meus irmãos, a rainha de Sabá, de acordo com o texto que nós lemos, ela tinha ouvido falar a respeito das histórias sobre a glória de um povo e de um rei que moravam muito distante dela. A Bíblia nos conta que quando Salomão se tornou rei sobre Israel, Deus, ele deu grandiosíssimo entendimento, deu uma larga inteligência a Salomão, como as areias que correm nas praias do mar. Pessoas do mundo inteiro, portanto, ouviram falar a respeito da glória de Salomão, da sabedoria de Salomão, da riqueza do povo de Israel, e eles queriam, portanto, ver com os próprios olhos a respeito de tudo aquilo que os seus ouvidos ouviam falar. De tal maneira que Salomão, ele era uma pessoa assim muito importante e também muito conhecida naquela época. De tal maneira que a fama de Salomão chegou até os ouvidos da rainha de Sabá. E conforme nós veremos posteriormente, a princípio a rainha de Sabá, ela teve dificuldades em acreditar em tudo aquilo que ela havia ouvido. Mas então ela venceu a dúvida, o ceticismo de uma certa maneira, e ela decidiu conferir aquilo que havia ouvido com os próprios olhos. Então ela atravessou todo o Oriente Médio, ela passou todo aquele território, até chegar lá em Jerusalém. E o que essa rainha fez, meus irmãos, convenhamos, é uma coisa muito estranha, sobretudo para aquela época. Fazer essa viagem não era uma coisa comum. Embora hoje em dia os chefes de Estado, eles geralmente façam viagens, naquela época era muito incomum que um monarca fizesse uma viagem desse tipo, e principalmente pessoalmente. Normalmente, quando ele tinha algum assunto para tratar com outra nação ou algum interesse com outra nação, ele enviava um representante que pudesse, assim, fazer a sua vez diante de outro rei ou diante de outro líder. Mas aqui a rainha de Sabá, ela foi pessoalmente. Isso era algo estranho, principalmente pelo fato dela ser mulher. Naquela época, mulher fazer esse tipo de viagem não era comum. Mas o fato, irmãos, é que, a despeito de tudo isso, ela foi. Aquilo tudo não era um fator ou alguns fatores que impedissem a ida dela até Jerusalém. Ela atravessou o deserto. Ela viajou mais de 1.000 quilômetros. Na verdade, cerca de 1.500 quilômetros para se encontrar pessoalmente com o rei Salomão. E o mais impressionante, irmãos, é que ela fez essa viagem toda e ela levou muitos presentes consigo para dar a Salomão. Veja só, versículo de número 2. Veja o tanto de presentes que ela levou. Veja só, versículo 2. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Aqui, irmãos, a julgar por esses presentes, esses vários presentes que a rainha de Sabá trouxe até Salomão, sem dúvida alguma, nós chegamos à conclusão de que ela era uma das mulheres mais poderosas do mundo daquela época. E ela estava disposta a entregar tudo aquilo espontaneamente, toda aquela fortuna, porque a sabedoria que Salomão tinha, aquela sabedoria que ela ouvia falar que Salomão possuía, havia despertado a curiosidade dela.
novamente, o versículo de número 7 diz que, a princípio, ela não acreditava muito nos relatos que ela havia ouvido. E, em certo sentido, nós podemos dizer que ela era uma boa cética. Se existe um ceticismo bom, esse era o ceticismo da rainha de Sabá. Porque, embora ela não acreditasse imediatamente em tudo aquilo que ela ouvia, ela estava sempre disposta a conhecer e atestar a verdade. Ela ficava com o pé atrás, mas ela estava dizendo, se for verdade isso, eu vou conhecer, eu vou atestar. Então a Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela foi até a presença de Salomão, mesmo que desconfiada, mas ela ouvia falar tanto a respeito de Salomão que ela foi até lá para saber se de tudo aquilo que ela ouvia falar era de fato verdade. E a Bíblia diz que ela fez perguntas dificílimas a Salomão, porque ela estava ávida pela verdade. Ela queria entender as complexidades da vida. Ela queria, na verdade, respostas àquelas questões últimas da vida. Ela foi até Salomão e ela fez algumas perguntas essenciais. Ela fez assim: por que é que algo existe e não nada? E se eu existo, qual é o sentido da minha existência? Irmãos, se nós formos sábios, nós seremos curiosos. Seremos curiosos até obter respostas corretas a todas essas perguntas. E não é pecado você fazer essas perguntas, mas você precisa fazê-las com um tipo de ceticismo correto. Não o tipo de ceticismo que se recusa a acreditar, mas o tipo de ceticismo que se compromete a acreditar naquilo que realmente é verdade. Pense, por exemplo, no caso de Jó. Jó, ele tinha uma lista enorme de perguntas espirituais a fazer a Deus. E no final do seu livro, Jó disse para Deus assim: eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Então, eu acho que é justamente esse ponto. Quando nós vamos a Deus, ou nós vamos à procura da verdade, da maneira correta, querendo buscar e compreender de fato a verdade, e não encobrir os nossos olhos, isso é um ceticismo correto. E se a rainha de Sabá estava buscando sabedoria, foi exatamente isso que ela encontrou lá em Jerusalém com Salomão. Diz o versículo de número 3 o seguinte: Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, irmãos, as perguntas que a rainha de Sabá fez para Salomão eram perguntas que eram difíceis, mas eram difíceis para outras pessoas, porque para Salomão eram perguntas muito fáceis. Por que eram perguntas fáceis? Por conta da sabedoria que Deus havia dado a Salomão. Por conta justamente da sabedoria que Deus havia dado a Salomão, ele conhecia todas as respostas das perguntas que a rainha de Sabá havia feito a ele. E ainda hoje, irmãos, nós também podemos ver a sabedoria de Salomão quando nós lemos, por exemplo, os seus famosos provérbios, quando nós, por exemplo, recitamos os seus poemas de amor no Cântico dos Cânticos, ou quando nós estudamos a sua filosofia no livro de Eclesiastes. Se você quer conhecer a sabedoria de Salomão, que a rainha de Sabá conheceu, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, que foi escrita através de Abraão, de Salomão. Se você ler esses textos, logo você perceberá que a sabedoria de Salomão não era algo meramente teórico, mas era algo extremamente prático. Se você ler o versículo 4, você vai ler que, ao contrário daquilo que é a sabedoria hoje em dia, que as pessoas imaginam, algo puramente teórico, você verá que no versículo 4 e 5,
A sabedoria de Salomão, ela ia algo além da teoria e ia para a vida prática. Veja só, versículo 4 e versículo 5. Diz o texto: Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Ou seja, a rainha de Sabá, ela ficou sem ar. Porque a sabedoria de Salomão não era algo apenas teórico. A sabedoria de Salomão, diz aqui o versículo 4 e 5, era aplicada à arquitetura, era aplicada à culinária, era aplicada à moda, era aplicada à adoração, era aplicado à administração. Quando a rainha de Sabá viu tudo aquilo, a maneira como Israel ele era administrado por Salomão, ela percebeu que aquilo era muitíssimo bom e ela ficou impressionada. O texto diz que ela ficou sem fôlego, ela ficou fora de si. Ela olhava para uma coisa e dizia assim: nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Ela olhava para o lado, via outra coisa e dizia: nossa, eu nunca imaginei que os meus olhos poderiam contemplar algo assim. Em outras palavras, irmãos, ela começou a perceber que ela estava na presença de alguém único, de alguém muito especial, de alguém superior. Ela estava visitando um lugar singular. Tanto é que a rainha de Sabá, depois de ter visto tudo aquilo, ela atestou a sabedoria de Salomão. Veja só versículo 6 e versículo 7. Ela diz assim, versículo 6 e versículo 7. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria, prosperidade, a fama que ouvi. Ou seja, irmãos, ela disse: olha, aquilo que eu estava escutando não é nem a metade da verdade. Você é muito mais sábio. Ou seja, ela passou da incredulidade, ela passou da dúvida para a convicção. Salomão era muito mais do que aquilo que ela ouvia ou falar. Mas sabe o que é mais importante para nós, irmãos, nisso tudo? É que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei, ele disse a seu respeito: eis aqui quem está, quem é maior do que Salomão. Salomão, ele era muito menor do que Cristo Jesus. Porque Salomão, ele era rei, é verdade. Mas Jesus, ele é o rei de todos os reis. E por mais sábio que Salomão fosse, ele não tinha nem a metade da sabedoria que Jesus tem. Jesus Cristo, ele é absolutamente onisciente. A sabedoria de Jesus Cristo, ela é infinita. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 2, diz que nele todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, não há nada que Cristo não saiba. Ele é o Deus criador. Ele sabe tudo sobre a criação, desde a menor partícula subatômica até o maior buraco negro. Jesus, ele tem o conhecimento total do universo. Mas isso não é tudo. Considere em tudo o que ele ensinou. Pense, por exemplo, nas parábolas dele. Pense, por exemplo, no Sermão do Monte. Pense sobre o que ele disse sobre o ódio equivaler a um assassinato. Isso tudo é sabedoria, irmãos. Cada palavra que Jesus Cristo disse é cheia de sabedoria vinda do céu. Sim, Jesus Cristo, ele é mais sábio do que Salomão. E nós honramos a sabedoria do nosso Rei dos Reis, louvando-o por tudo que vemos na criação.
honramos a sabedoria de Cristo Jesus, ouvindo aquilo que ele nos ensina por meio da sua palavra e fazendo justamente aquilo que ele diz. Nós honramos a sabedoria de Cristo, confiando no seu plano salvífico e descansando na sua providência, sabendo que ele cuida de nós e providenciará tudo aquilo que necessitamos. O fato, irmãos, é que a rainha de Sabá, ela ficou muito impressionada com aquilo que ela viu de Salomão. A ponto dela dizer no versículo 8 que ela tinha inveja dos súditos de Salomão. Veja só, versículo de número 8. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Em outras palavras, a rainha de Sabá estava dizendo assim: olha, Salomão, os teus servos, os teus escravos, eles são mais felizes do que eu, que sou rainha. Porque eu moro distante de ti, Salomão. Eu não tenho como vir morar aqui nesse lugar. Eu não tenho como atestar todos os dias com os meus próprios olhos a sua sabedoria. Eu só posso vir aqui eventualmente. Mas eles moram aqui do teu lado. Como eu gostaria de ser a tua escrava. Como eu gostaria de ser uma serva tua. Ah, meus irmãos. A rainha de Sabá, ela só disse isso porque a sabedoria de Salomão não era para o benefício próprio dele, mas era uma bênção para o seu povo. Todas as pessoas de Israel eram felizes por causa justamente do rei que possuíam. E, irmãos, nós temos que entender que o rei Salomão era apenas um prenúncio de Jesus Cristo. E se a rainha de Sabá, ela teve inveja dos servos de Salomão, como ela teria muito mais inveja de mim e de vocês, pelo fato de sermos servos de Cristo, o Rei dos Reis, o verdadeiro filho de Davi. Os súditos de Salomão eram felizes, é verdade, mas nós somos súditos de Jesus e nós devemos ser muito mais felizes. E a sabedoria de Jesus, ela está demonstrada na igreja. E assim como a rainha de Sabá admirava, por exemplo, a beleza do templo de Salomão, e assim como ela admirava, por exemplo, a comida de Salomão, as roupas dos servos de Salomão, nós podemos também admirar a beleza do templo que Deus está construindo em nós pelo seu Espírito Santo. Nós podemos também contemplar a comida sacramental, o pão e o vinho, que nós comemos na mesa real da ceia do Senhor todos os domingos. E nós podemos também contemplar as vestes de justiça que ele dá aos seus servos quando purifica de todo pecado. Sim, meus irmãos, porque as realidades físicas do reino de Salomão, elas apontavam para realidades espirituais do reino de Deus que são cumpridas em Cristo. E a Bíblia, enfim, irmãos, nos conta no versículo de número 9, que assim que a rainha de Sabá, ela recuperou o fôlego, depois que ela recuperou o fôlego diante de tantas coisas belíssimas e sábias que ela viu em Israel, ela louvou a Deus. Diz o versículo de número 9. Diz assim o versículo 9: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. A rainha de Sabá, aqui nesse texto, ela reconheceu que Salomão era uma espécie de um presente de Deus para Israel, para o seu povo. Porque Salomão era um instrumento de Deus para estabelecer a justiça em Israel. E de acordo com a rainha de Sabá, isso era uma demonstração que Deus amava o seu povo. Então ela louvou a Deus. Ela disse: bendito seja o Senhor.
E essa adoração da rainha de Sabá, ela é algo muito especial para nós, meus irmãos. Porque a rainha de Sabá, não se esqueça, ela se encontrava fora da comunidade da aliança. Ela não era crente. Ela veio lá da Península Arábica, provavelmente em algum lugar próximo ao Iêmen dos dias de hoje. Era 1.500 quilômetros distante de Jerusalém. Mas mesmo assim, ela foi até Israel e ela adorou ao Senhor. Ela, na verdade, foi uma das primeiras autoridades de uma nação estrangeira a adorar o Deus verdadeiro. E nela, na rainha de Sabá, nós temos o início do cumprimento de antigas profecias, segundo as quais Deus abençoaria todas as nações da terra através de Abraão e de sua descendência. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias na terra. E aqui nós começamos o cumprimento disso. A rainha de Sabá, ela começa a adorar a Deus. Mas não para por aí. Quando nós chegamos lá no Evangelho de Mateus, no início do Novo Testamento, quando Jesus Cristo nasceu, a Bíblia diz que os sábios do Oriente, eles vieram para adorar o rei que havia nascido. Eles também eram reis, assim como a rainha de Sabá era uma rainha. E esses reis, eles simbolizavam as nações que viriam a Cristo, porque Cristo ele não é apenas o rei dos judeus, ele é o rei também dos árabes, ele é o rei dos asiáticos, ele é o rei dos africanos, dos europeus, dos americanos, dos brasileiros, dos baianos, dos piauienses. Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo inteiro. E é isso que nós percebemos aqui na Bíblia, meus irmãos. E se Deus se agradou de Salomão, ele se agrada ainda muito mais de seu filho unigênito. Nos evangelhos, nós lemos muitas vezes que o pai, ele se compraz no seu filho. A Bíblia diz que ele ficou tão satisfeito com Jesus Cristo que ele deu um trono eterno no universo. E Deus ele fez isso porque ele ama a igreja e porque ele quer estabelecer um reino de justiça aqui na terra. Um dia o Senhor Jesus Cristo voltará e a Bíblia atesta que haverá novo céu e nova terra onde habita a justiça. Enfim, irmãos, o texto prossegue no versículo de número 10. E nos conta aqui no versículo de número 10 que a rainha de Sabá, ela fez mais do que reconhecer a sabedoria de Salomão. Ela fez mais do que louvar a Deus. Ela também trouxe algo palpável. Veja só, versículo de número 10. Deu ela, ou seja, ela ofertou ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Irmãos, o texto aqui nos fala que a rainha de Sabá deu 120 talentos de ouro a Salomão. O talento era a maior das unidades hebraicas de peso daquela época. O talento, ele pesava cerca de 35 quilos naquela época. A Bíblia diz, portanto, que somente de ouro, a rainha de Sabá trouxe 120 talentos, ou seja, ela trouxe mais de na verdade, ela trouxe mais de 3,5 toneladas de ouro para Salomão. Foi um grande tesouro que ela trouxe, além de especiarias, pedras preciosas. E o texto diz que isso foi tanto que nunca se havia visto algo semelhante nos dias de Salomão. E o texto ainda diz lá no versículo 11 que a rainha de Sabá, ela não foi a única que fez isso. Veja só, versículo 11
e versículo 12. Diz assim: também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. E desta madeira de sândalo fez o rei balaústres, ou seja, alguns pequenos pilares, para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes, que eram também instrumentos musicais, também alaúdes, para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Então, ela trouxe ouro, ela trouxe madeira, tudo da melhor qualidade, irmãos. E tudo com muita extravagância, e tudo com muita abundância. E isso, meus irmãos, isso nos lembra esses presentes tão extravagantes, isso nos lembra aquilo que os profetas disseram a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Se você ler, por exemplo, lá o texto de Isaías, no capítulo 60, abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 60, versículo de número 3. O profeta Isaías diz assim: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Versículo de número 6 diz ainda: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos irão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão louvores do Senhor. O texto nos fala aqui, meus irmãos, que quando Jesus Cristo vier, de acordo com Isaías, os reis das nações ofereceriam para ele tesouros, riquezas. E nós sabemos que isso foi cumprido preliminarmente, quando os reis magos do Oriente trouxeram presentes de incenso e de ouro para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, ele é digno de todo o nosso tesouro de ouro e de tudo que pudermos oferecer a ele. E até além disso, tudo que nós temos é dele e por meio dele. Mas o que eu tenho é também para ele. E é por isso que eu trago os meus tesouros para o rei e para a obra do seu reino. Por isso, meus irmãos, nós deveríamos apoiar o ministério da palavra do Senhor. Nós deveríamos apoiar o culto da igreja. Nós deveríamos apoiar e investir nas missões no mundo. Assim como a rainha de Sabá fez, assim como os reis da terra fizeram quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. Quem sabe toda essa conversa sobre tesouros de ouro esteja levando alguns de vocês a pensar que ser cristão é algo muito caro. Provavelmente algumas pessoas já disseram para você a mesma coisa sobre a rainha de Sabá. Disseram assim: olha, você vai perder dinheiro. Mas, irmãos, o texto aqui nos conta, no versículo 13, que a rainha de Sabá, no final das contas, ela recebeu uma bênção real. Ela recebeu uma bênção muito maior do que aquela que ela entregou para Salomão. Diz o versículo de número 13, finalizando o texto: o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Irmãos, a rainha de Sabá, de acordo com o texto aqui, ela saiu da presença do rei de Israel muito mais sábia, mas também muito mais rica. Ela foi até Salomão e enquanto ela andava com Salomão, ela dizia assim: nossa, que coisa bonita, como eu gostaria de possuir isso. Aí Salomão dizia: pode pegar, é seu. Aí andava mais um pouco, ela disse: nossa, que coisa fantástica. Aí Salomão dizia: você gostou mesmo? Pois pode pegar, eu dou para você, é seu. O texto diz que Salomão deu à rainha de Sabá
tudo o que ela desejava. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele nos prometeu dar tudo o que lhe pedirmos com fé. Mas Jesus, ele tem muito mais a dar do que Salomão deu à rainha de Sabá. Porque em sua sabedoria perfeita e com sua riqueza infinita, Cristo Jesus nos dá todas as bênçãos do céu. Sim, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero terminar minhas palavras dizendo que a rainha de Sabá, ela viajou milhares de quilômetros para descobrir se Salomão era tudo aquilo que as pessoas diziam sobre ele. Meu amigo que está assistindo esse vídeo, a grande pergunta que fica para você é: você virá para ver com seus próprios olhos se aquilo que Jesus realmente disse é verdade? Ou você continuará cético? Ou você continuará descrente? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é o Salvador do mundo. Segundo o Evangelho, Jesus morreu para pagar pelos pecados de todo aquele que nele crê. E ele ressuscitou ao terceiro dia dos mortos para a vida eterna. E se isso for verdade, meu amigo, isso é a coisa mais importante que já aconteceu. Se não tivermos certeza se isso é verdade ou não, devemos pelo menos ter a curiosidade para descobrir e chamar outras pessoas também para descobrir isso. E toda pessoa que estiver disposta a investigar com seriedade descobrirá que tudo que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo é verdadeiro e que Jesus Cristo é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Porque ele é Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Salvador do mundo, que nos salva do nosso pecado. Mas cuidado, se você não der a mesma atenção que Jesus merece, o Senhor Jesus Cristo diz lá em Lucas, no capítulo 11, que no último dia, a rainha de Sabá nos condenará no juízo final. Ela dirá assim para mim e para você: se eu honrei Salomão, se eu honrei a Salomão em toda a sua glória, mesmo limitada, você deveria também honrar, adorar e servir a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele a quem Salomão apontava, o verdadeiro filho de Davi. Se você não fizer isso, ela dirá no último dia: agora é tarde demais. Agora o que lhe cabe é o inferno. Que não seja assim, meu amigo. Que você possa, em nome de Jesus, crer em Cristo e se converter como a rainha de Sabá se converteu, para dar honra e glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e para que seja salvo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a despeito do nosso pecado, o Senhor não nos despreza, mas nos dá a oportunidade de conhecer a tua glória manifestada em Cristo. Rogamos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor haja sobre nós e sobre todos aqueles que escutarem a palavra da sabedoria de Cristo, para que ouçam e creiam nesse evangelho, para que no último dia não sejam interrogados pela rainha de Sabá com respeito à glória de Cristo que haviam negligenciado. Mas que antes, ó Deus, nós possamos estar junto dela, formando um coral de santos redimidos, para adoração, glorificação e exaltação do teu santo e excelso nome, para todos sempre. É assim que nós te oramos, gratos porque o Senhor tem um plano para as nações e que o Senhor levará adiante para o louvor da sua glória. É assim que nós te oramos, gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe muitíssimo, que o Senhor possa incentivá-los a cada vez mais
serem constantes na obra e na missão que lhes confiou. Deus abençoe a todos.